Fala galera, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira no programa especial PPC. Hoje qual é o nome do programa, amigo? Esse? 43º. Nós estamos hoje no nosso 43º podcast. Mas não passa ligeiro, né, mano? Passa ligeiro. Rapidinho. Passa. Rapidinho. Ardoni, boa noite. Dá uma boa noite pra galera. Boa noite, Pepe. Boa noite, deputado Reginaldo. Vai ser um prazer ter você aqui hoje. Obrigado. Vamos falar assunto polêmico e também vamos falar assuntos engraçados. A sua passagem no cinema aí, que foi muito boa. Foi aí que eu conheci você. Foi no cinema, foi. Eu tornei seu fã, porque você era o valentão lá do programa e o valentão da Assembleia. Deputado e ator. E é interessante que a maioria das pessoas que me seguem nem sabem. Nem sabe. Eu falei que o Pepe não sabia, né, Pepe? Não sabia não. É camiseta branca, fortão, valente, dando todo mundo lá. É graça. Irmão, dá uma boa noite para nossa audiência aí, deputado. Boa noite, Pepe. Boa noite, Mardoni. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais. Um prazer imenso. Estava aqui falando da ousadia, né, de manter um podcast 2 vezes por semana. Mas essa é a nova mídia brasileira, né? A guerra mundial, né? A TV aberta praticamente a cada dia mais perdendo espaço. As pessoas estão nesse ambiente. É né? verdade. E é bom que a gente ocupe esse ambiente com boas conversas, com boas informações, notícias, né? Entretenimento, enfim. É verdade. Parabéns aí, PP Selfie, parceiro de Câmara por 4 anos. Falar um pouquinho, 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Infelizmente, eu só tive o privilégio de legislar lá com você durante 2 anos. Porque é sempre um prazer, tá? Antes de você chegar, eu estava falando aqui. Hoje, para mim, você é um dos maiores oradores do Ceará, sem dúvida nenhuma. Os caras que vai para a tribuna mesmo, tem autoridade no que está falando, sabe do que está falando. E aí a gente quer falar um pouco disso, de muita coisa. Estou aqui com o Sargento Reginaldo, deputado, ex-vereador, deputado, sargento e ator também, né, mano? Ator. Novidade, essa ator aí. E aí eu queria falar aqui, começar, deputado, como é que foi tua passagem na Câmara? Eu tive a oportunidade, o prazer, o privilégio de estar lá com você 2 anos, mas você já veio de uma reeleição, né? Eu queria que você contasse aí, a sua resumida, como é que foi a sua passagem na Câmara, a experiência, o quanto foi válido e o quanto foi importante. Eu estava aguardando a oportunidade de uma primeira tentativa desde 2012. Né? O capitão Wagner foi candidato e nós entramos em acordo de ter só um candidato dentre os militares. Né? E foi ele, claro, né? Foi o vereador mais votado da história. Verdade. Então eu tive que aguardar para a eleição de 2016. E havia uma expectativa muito grande de que eu teria uma boa votação. Só que a inexperiência acabou me atrapalhando e eu não soube aproveitar a vantagem que eu tinha. E comecei a achar que estava eleito e querer ajudar colegas. Né? Nessa história eu rolou um salto alto me aí. Ferrei. Rolou um salto alto. Não era nem por esbanjar, não. Foi o excesso de confiança. E fiquei no quase, né? Eu era o segundo suplente. Isso em 2016. Eu era o segundo suplente. Na eleição de 2018, eu concorri já como suplente do senador Eduardo Girão, né? Acabei participando. Eu tenho essa história, né? 16, 18, 20, 22, 4 eleições seguidas agora de 16 para cá. 18 como suplente do Eduardo Girão, ganhamos a eleição. Aí 20... 19, aí 18 o Noélio é eleito. Ele era vereador do nosso grupo, Célio Student também era do nosso grupo, foi eleito deputado federal e o Noélio foi eleito deputado estadual. Então abriram 2 vagas, eu assumi em 2019. Tinha 2 anos para trabalhar, no segundo ano de trabalho estoura a pandemia. Então eu trabalhei efetivamente 1 ano na Câmara e o segundo ano todo atrapalhado pela pandemia ali no início. E para as coisas ficarem um pouco mais difíceis, que era o ano da eleição, eu descobri que estava com câncer. Pois é. Né? Descobri ali, faltando poucos dias, o pleito. Assim. Fiz uma cirurgia na garganta e o médico suspeitou, começou a fazer os biópsia, etc e tal, mandou para um especialista, ó, você está com câncer. Quando estava faltando 5 dias para começar o pleito, a campanha... 2020. De 2020, a médica disse, vou lhe internar. Aí eu disse, doutora, eleição, vamos deixar isso para depois, 45 dias. Ela, você está ficando louco. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Realmente eu só vim descobrir que não dava para esperar. Por que ela disse que não dava para esperar? Depois, estudando um pouco sobre o problema. E estava bem grave. Então eu me internei
e deixei a campanha na mão de parentes, assessores, minha família, né? E tu lá internado minha esposa comigo e aqui fora meus filhos, todo mundo, né? Deram essa força e eu consegui me reeleger dentro do hospital, né? Eu fiz campanha utilizando esse mecanismo maravilhoso que é a rede social. Eu fiz campanha dentro do hospital. Passou toda a campanha inteira? Toda. Eu tive uma aparição pública durante os 45 dias de campanha. Foi no primeiro dia. Fiz uma caminhada com o Capitão Wagner de manhã e à tarde me internei. Aí depois de eleito eu ainda passei 3 meses para terminar o tratamento. Aí no dia da nossa posse, né, eu fui liberado pela médica só para assinar e voltei para o hospital. Né? E aí a gente... Passou quanto tempo internado, deputado, assim, ao todo? Foram aproximadamente uns 5 meses. Né? A internação, o meu tratamento, ele foi muito pesado, muito duro, né? Porque realmente o linfoma ele avança muito rápido, parecido com a leucemia, né? Ele avança muito rápido, então você tem que fazer um tratamento muito combativo. Ou seja, se eu tivesse ficado 45 dias de campanha na rua... Eu não teria sobrevivido, não. A médica sabia o que estava fazendo. Para você ter uma ideia, quando eu descobri, estava só na garganta. Quando eu fiz os últimos exames para me internar, já estava nas axilas, estava na virilha, né? Porque ele vai pegando os gânglios, né? Então, ele se espalha muito rápido. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Fui reeleito, né? E tive a oportunidade de passar mais 2 anos na Câmara Municipal, fazendo oposição, né? E fui para uma eleição de deputado estadual muito concorrida. Fui, assim... A última das últimas possibilidades, quando a chapa estava quase fechando, estava precisando de mais alguém. Bora, Reginaldo, vamos tentar? Bora. E aí caí em campo, mudei esse estado. Não estava muito nos teus planos, não? Não, é que não estava nos meus planos. Né? O Noélio estava terminando o mandato de deputado estadual. O capitão Wagner ia concorrer ao governo e estava colocando a esposa para concorrer para deputado federal. Então ele pensou, não, o Noélio vai para a reeleição. Só que depois a gente avaliou bem e ia precisar do Noélio na chapa de federal, então a gente fez essa reestruturação, aí o Reginaldo vai para estadual. Nas contas estava tudo certo. O Noélio acabou ficando de fora, né? Tá na suplência, está na 3ª suplência de federal, e eu consegui a 3ª vaga do União Brasil de 4 deputados, fui votado nos 184 municípios. Foram quantos votos, deputado? 41.635 votos, só na pernada. Tu saiu de vereador para de quanto? De 5.500, menos para mais de 41 mil. Para mais de 41 mil. Em Fortaleza... Cresceu mais de 8 vezes. Em Fortaleza, porque é a referência que se faz na política, né? Eu saí de 5 mil para 21 mil em Fortaleza. Caramba. E normalmente se faz uma conta assim, de vereador para deputado estadual, você aumenta no máximo 3 vezes. Eu aumentei mais de 4 vezes. Mais de 4. Só em Fortaleza. Fortaleza foi uma surpresa para ti, positiva? Muito, muito, muito. Tu não esperava essa quantidade de votos, não? Olha, o capitão Wagner me deu um desafio. 35 mil votos, eu acho que tu tá dentro. 35 mil. Houve uma queda praticamente em todo mundo, de todos os partidos. Né? Gente grande que achava que tinha muito voto e caiu. Né? Caiu muita gente. Então, assim, no nosso partido a gente pensava que ia fazer 5 ou 6. E ele justamente estava me botando nessa conta de 35 mil. E eu digo, bom, se é 35 mil, eu vou trabalhar para 40. Era o óbvio, né? Tem a gordura ali, tem a margem. Vou deixar uma margem. Vou trabalhar para 40. Então, eu corri atrás de chegar nesses 40. Né? E acabou que a minha conta deu muito certo. Eu tava nas tuas planilhas lá, eu estava achando que eu batia 40. Não dá para a gente fazer uma planilha no meu tipo de voto, que é um voto muito de opinião. Sabe? É um voto muito pulverizado. Você vê que eu tenho 184, quer dizer, fui votado em 184 municípios, mas eu não odeio os 184 municípios. Tu foi votado em todos os municípios? Em todos. Entendeu? 2 votos, 5, 10. Pingou em todo canto. Em todo canto. Mas eu não andei em todos. Eu andei, eu acho que nos 130 a 140 municípios. Rodou muito. Né? Rodei pra caramba. Rodei muito. Mas não rodei em todos. E a coisa foi se espalhando. A rede social ajuda muito. Né? A rede social ajuda muito. Eu tenho uma categoria que
ela está presente nos 184 municípios, que é a Polícia Militar. É uma das poucas instituições que, de fato, está presente nos 184 municípios do estado. Né? No distrito mais longínquo que você puder imaginar, dentro do município, tem um policial militar. Tem policial. Então, assim, onde você acha que não, aqui não tem mais nada, vai ter 2 policiais, pelo menos, trabalhando. Então, isso ajuda muito a gente levar, né, a mensagem do trabalho que a gente faz. Inclusive, a tua rede social, eu estive dando uma olhada, eu te acompanho, tem um engajamento assim, muito grande, né? Cara, graças a Deus. Eu vi postagem lá com 100 e tantas mil curtidas. Tendo em vista que tu tem um pouco mais de 57 mil, né? Chegou agora. Eu saí da Câmara com 21 mil seguidores. E o que é que tu atribui ter estourado assim na rede social? Cara, eu achei muito curioso, Pepe. Quando eu assumi como deputado, primeiro já teve aquela... Estourou. Primeiro dia, cara, primeiro dia lá, né, de a gente assinando, eu vi a minha rede social, parece que ia explodir no primeiro dia. Eu digo, cara, isso aqui dá muito mais visibilidade, de fato. Você passa a ser olhado pelo estado todo, né? Parece que não, mas, cara, gente no interior assiste TV Assembleia, assiste rádio, sabe? Quem é esse parlamentar que está fazendo oposição, não sei o quê. E eu cheguei na Assembleia num momento muito peculiar. A Assembleia perdeu um dos seus maiores expoentes de oposição dos últimos, 12, 16 anos, Heitor Ferrer. Pois é. É um cara que estava permanente ali há 3, 4 mandatos, né, sempre com um discurso muito qualificado. Quase tinha sido prefeito aqui, quase foi prefeito, foi prejudicado por uma pesquisa, né, na véspera. Aí, sem o Heitor, aí saiu o André Fernandes para Brasília, né, outra oposição também que batia. Fenômeno nas redes sociais, né? Aí não temos o capitão Wagner, né, em nenhum mandato. Então, o Noélio saiu. O PT ganha o governo e a presidência da República. Então fica aquela coisa. Quem vai fazer oposição à esquerda? Né? E nós temos o Carmelo Neto, que é um outro deputado muito atuante, mas que assumiu atribuições do partido em Brasília e tem estado muito externo. Topado. Fazendo o trabalho de presidente como do partido. Presidente agora ele, né? Presidente estadual do partido. Então, de certa forma, a Assembleia, hoje, ela tem um grupo de oposição muito compacto. Nós somos só 8. Aí isso faz um estrago danado. São quantos do União Brasil? 4? Apesar de termos eleito 4, nós só somos 2 declarados oposição. Tem 2 que não. Aí o PL tem 4, dos 4, 3 fazem oposição, e o PDT, pela ruptura do grupo, né, Cid e Ciro Gomes, o PDT 3. hoje está com o maior grupo de oposição da casa. Tem 3. 4 deputados. São 4. Agora ganhou o deputado Lucinildo Frota, então que veio para o partido. Então, nesse caso, dá 9. Então, pronto, éramos 8. Obrigado por corrigir a matemática. Éramos 8 até um mês atrás. O Lucinildo veio para o PDT, veio para a oposição. Né? Então, agora nós temos 9 deputados e uma banca qualificada. A doutora Silvana, muito experiente, né? Tem um discurso muito forte. Do PL, quem é que não assumiu? A doutora, a Marta Gonçalves, a esposa do Acilon, ela é mais independente. Né? Ela é mais independente. Da mesma forma que o Oscar Rodrigues, do União Brasil, e o Firmo Camussa tem uma relação histórica do Roberto Pessoa e a família Pessoa com a ala mais antiga do PT. Né? Então, eles têm pediram ao capitão Wagner, que, aliás, comunicaram desde o início que não tinham condição de fazer oposição. Então, a gente respeitou, e o União Brasil, né, a liderança do partido, eu estou na liderança do partido, ela encaminha todo o voto como oposição. Hoje tu é líder da oposição? Eu sou líder do União Brasil. Nós não temos lá na Assembleia um líder da bancada, né? Há um sentimento, e eu aqui atribuo muito ao carinho dos meus colegas, criou-se uma imagem de que eu sou o líder da oposição. Criou-se uma imagem
Muitos usam até a tribuna para falar isso. A doutora Silvana sempre se reporta a mim como líder da oposição, e eu fico muito feliz por isso, né? Eu estou no meu primeiro mandato, então é uma responsabilidade muito grande de você estar numa casa de 46 deputados, que 37 são base do governo, e você fazer uma oposição qualificada. Já conseguimos reverter situações, alertar erros do governo, que o próprio governador depois teve que corrigir, e a gente está nesse trabalho tentando dar o melhor, né? Fiscalizando, cobrando, enfim. Eu vi um discurso teu muito forte, e coincidentemente nesse eu estava no meu carro, e eu gosto de acompanhar tanto a Câmara como a 96.7, salvo engano, que é a rádio da Assembleia. E aí nesse eu estava indo para algum lugar que eu não lembro, e eu estava escutando, e coincidentemente tu estava falando, e tu estava discursando, e foi um discurso muito forte que me marcou, e acredito que tenha te marcado também. Tu estava discursando naquele dia que aquele policial morreu. Foram mais de 20 tiros, mais de 25 tiros dentro, forte, vibrante mesmo. Qual o sentimento tu como policial, Reginaldo? Eu acho que ali não dava só o deputado Reginaldo, né? Tava um cidadão, policial, né? Foi meio que um desabafo, né? Não dá. Eu trabalho na representação dos militares aqui, Marcelo, desde 2011. Já são aí 13 anos. Eu participei de muitos enterros de colegas, amigos próximos, amigo que você viu numa semana com a família e etc. E na outra semana recebe pelas redes sociais a notícia de que o cara foi morto. Então, assim, tem uns que dói mais, tem outros que dói menos, mas nenhum dá para passar indiferente. E o caso do Marques, a forma como foi feito, cara, não tinha como não se revoltar. Foram 25 projéteis só no corpo dele, fora os que transfixaram. Então, são mais de 28 tiros, certo? Quase 30 tiros. Foi um fuzilamento. Fuzilamento, cara sentado, sem esboçar reação, né? Num lugar público. E o que acontece ali com ele, você pensa, pode acontecer com qualquer um de nós. Os caras estão cada dia mais ousados. E o Brasil, aí eu não vou falar só o Ceará, o Brasil, ele baixou a cabeça, ele se rendeu à força do narcotráfico. Nós temos uma legislação ultrapassada, uma legislação frágil, ela é super protetora, e o que eu questiono, e vou continuar questionando, a qualquer magistrado, a qualquer professor de direito, eu já participei de debates com criminalista, agora recente, aliás, sendo contra o fim da saidinha de Natal que o Congresso estava votando. E aí ele fala de proteção do direito do preso. Mas, cara, quando o Poder Judiciário ou o Legislativo fala de proteção de direito do preso, garantia de direito do preso, do criminoso, eu vou para a contrapartida. E a garantia do seu direito, do seu? Que é um trabalhador que está ali ralando, quando você perde seu celular, quando você perde sua moto, quando você perde seu carro, ou quando seu familiar perde sua vida. Quem está preocupado com a garantia do direito dessa parcela da população, que é a maior parcela e é a que mais deve nos importar? Porque é o trabalhador, é o pagador de impostos, é o que faz esse país funcionar. Então não tem como a gente continuar nessa cultura de que, peraí, calma, o sistema prisional está lotado, não tem condições de abrigar tanto preso, bota ele na rua com a tornozeleira. O cara pega no outro dia com tornozeleira e tudo, vai, assalta e mata, e sequestra, e estupra. Nós já tivemos casos aqui no Ceará, tornozeleira na pata de jumento, tornozeleira em galho de árvore, tornozeleira na perna da avó do criminoso. Né? Cara, é um sistema que está falido. Está provado que o Estado não é capaz o suficiente de monitorar essas pessoas. Para culminar com essa história toda, aquele outro caso que foi emblemático agora, final do ano, acho que foi final do ano, foi para o início desse ano, o sargento... Foi lá em São Paulo, isso? Sim, sargento, não, Espírito Santo. Vou já lembrar o nome dele. O cara que matou ele, estava de saidinha de Natal.
Entendeu? O cara matou um policial extremamente querido, um cara com uma ficha exemplar, bestamente. Numa hora como essa, não tem como você não pensar que o Estado brasileiro é o culpado. O Estado brasileiro é o culpado. Mas nós não estamos discutindo isso. Mas nós sabemos discutir sempre que um preso foi maltratado, que um preso está numa acomodação, aí vem direitos humanos de tudo que é campo. É tanto que o presidente do El Salvador, né, foi reeleito com 80% dos votos, cara, porque o cara resolveu enfrentar o narcotráfico. O cara tá com tudo que é de organização internacional de direitos humanos contra ele, mas está com a população a favor. Então, meu irmão, não tem como você estar preocupado com a opinião de quem não sai de trás de um birô, né, para estar falando de direito do povo, de preso, quando a população que mais sofre, principalmente, é a população pobre, né? Vê como está a nossa periferia, vê como está a nossa região metropolitana, Caucaia está uma desordem só. Deputado, fala-se muito, hoje em dia está se falando muito nessa ditadura do judiciário, né? Que é um assunto até meio complexo, complicado, você tem que falar ali meio que pisando em ovos, tudo assim. Faz sentido isso? Tem cabimento? Tem fundamento? Completo. Você acha que está mais ou menos caminhando para uma ditadura do judiciário? No momento que você, um vereador, poderia ser um jornalista, poderia ser um artista, pensa 2 vezes antes de emitir uma crítica a um membro do Poder Judiciário, alguma coisa já está errada. Não existe cargo público que esteja super protegido ao ponto da opinião pública não poder se colocar contra ele. O que está acontecendo? Então já tem alguma coisa errada. Nós não podemos fazer crítica. Algo errado não está certo. Né? Algo errado não está certo. Sabe? Então, assim, é um caminho perigoso? É um caminho perigoso. Hoje eles estão votando a legalização da maconha. A votação dessa matéria é competência do Congresso Nacional. E hoje o Judiciário está... O Judiciário tomou para si as prerrogativas do Congresso e vem atropelando isso. O Judiciário já votou legalização de aborto. O Judiciário está votando legalização da maconha. Ou seja, está tomando ali o espaço e a função do Legislativo. Está tomando de uma forma muito perigosa. Há uma expressão hoje muito discutida no meio conservador, o público da direita, que é o ativismo judicial. E por que esse problema hoje a gente está olhando para a ponta do iceberg? A gente está olhando para a ponta do iceberg. As universidades, elas foram tomadas pela pauta progressista. O cara entra na universidade e ele é quase que forçado a levantar uma bandeira de Fidel Castro, uma blusa de Che Guevara, e ele é formado nesse conceito. Sabe nem quem foram. Sabe nem quem foram. Ele é formado nesse conceito. Esse cara vai se tornar o advogado, que vai se tornar o promotor, que vai se tornar o juiz, que vai se tornar um dia um ministro do Supremo. Então, a nossa academia, ela está tomada por um ativismo militante, por uma militância progressista muito forte. Há uma preocupação muito menor com o conteúdo, com a formação, com a qualificação, do que com essas pautas identitárias, né? Está aí agora um documento da Conferência Nacional de Educação. Meu irmão, se você pegar o documento e espremer, só sai movimento social, ideologia de gênero, só sai pauta identitária. É um documento, é a Conferência Nacional de Educação, que deve nortear o trabalho dos professores, dos educadores no Brasil inteiro na educação básica. E é bom só ressaltar que quem é o ministro da Educação hoje é o Camilo, né? O cearense. Ministro da Educação. Nosso ex-governador, né? Camilo Santana. Eu, particularmente, não consigo entender como Camilo Santana é visto no estado de Ceará como um dos maiores governadores do estado. Você é um empreendedor. Você tem uma empresa que está... Sua história fala por si. Um cara que começou vendendo coisa na rua e hoje está com a sua loja no centro, loja em shopping, etc. Beleza. Pepecel, tu contrata um gerente. Tu pega o currículo do cara. Ah, tá certo. Vou dar uma oportunidade para ele. Esse cara trabalha 1 ano para ti.
E aí o que tu vai avaliar depois de um ano? Resultado, né? Resultado de venda, resultado de qualidade do trabalho, como é que está funcionando a equipe. Se esse cara não deu resultado, tu bota ele para fora. Beleza. O que se espera de um gestor público? Resultado. Onde? Principalmente no que é fundamental. Saúde, educação, segurança. Esse tripé. Aí você pega 8 anos de um ex-governador que deixou o estado do Ceará na maior crise de segurança pública da história, que deixou a saúde com um colapso de fila de espera para cirurgias e procedimentos, que o seu sucessor teve que ter como primeira pauta ir buscar dinheiro para tentar diminuir essa fila. Pessoas passando mais de ano esperando um procedimento, morriam na fila sem serem atendidos. Então, segundo ponto, e uma educação que se diz ser a melhor do país, mas eu sou professor e eu sei que ela não tem qualidade para a gente estar comemorando isso. Aí, para acabar de completar, né, é o ministro da Educação. Inclusive perguntaram... Só para concluir, o estado do Ceará, na gestão Camilo, tinha 700 mil jovens nem estudam, nem trabalham. Como é que você tem a melhor educação do Brasil, o cara sai da escola e não está trabalhando? 700 mil jovens. É contraditório. Certo? Então, bicho, eu não tenho como engolir que Camilo Santana foi um grande gestor. Você para muitos o maior governador. Que nem... Nossa, quando você fala dele lá na Assembleia, estremece, né? Virou uma idolatria. Né? Virou uma idolatria. Eles falam do Camilo já como sucessor do Lula. E eu só lamento e espero que isso jamais concretize, porque se deixou o Ceará como deixou, né, com os problemas que nós temos hoje, que o governador eleito por ele está com grande dificuldade de administrar por conta do que ele herdou. Só que ele não vai dizer. Ele ganhou o governo de presente. Né? Dormiu deputado, acordou governador do estado sem realmente... Eu acho que não estava nem nos planos dele. É verdade. Inclusive eu queria até entrar nesse tema. Como é que tu tá vendo esse governo de continuidade, né? Esse governo do governador Elmano? Em meio a todas essas dificuldades que ele pegou, que tu acabou de citar aqui, desse tripé que está realmente terrível, ele está conseguindo se sobressair, ele está, na tua visão, assim, fazendo uma análise friamente. Tudo bem que você é oposição, mas fazendo uma análise aí como cidadão. Bom, esquece o deputado de oposição. Isso. Então vamos para os dados concretos. Né? O Elmano se elegeu na bandeira do Ceará 3 vezes mais forte. Lula, Camilo, Elmano. Lula, Camilo, Elmano. O Ceará 3 vezes mais forte, 13, 13, 13. E principalmente o povo do nosso interior foi lá e botou 13 de ponta a ponta. Só que quem vai governar o Ceará nem é o Lula e muito menos o Camilo Santana. É o Man Freitas. Quem tá dentro dessas bandeiras estava o combate à fome, um projeto extremamente perigoso que eu quero ver até onde ele vai tentar levar essa narrativa, que é o vai e vem, que é garantir a passagem gratuita para toda a região metropolitana, e a questão de zerar a fila de cirurgias. Né? Essas eram as 3 principais pautas. O projeto vai e vem, ele terminou o primeiro ano de governo sem dinheiro para iniciar. E agora estão pedindo apoio do Sindiônibus para tentar botar esse projeto para frente. Né? O projeto de combate à fome, os cartões que estão sendo distribuídos chega a ser irrisório diante do tamanho do problema que nós temos, principalmente no interior do estado. A segurança pública, eu não preciso nem falar. Nós tivemos aí, em 30 dias, 3 chacinas. Uma das maiores. Então, assim... Tá difícil, PPCL. Nós estamos já no mês de março. O governador não conseguiu anunciar o reajuste dos servidores que ele tinha prometido para janeiro. Por quê? Porque o Estado está endividado. Camilo deixou uma máquina pesada. O Elmano, para poder alocar todo mundo que apoiou ele, aumentou o número de secretarias, aumentou o número de cargos. Mas, por aí. E isso tem um custo alto.
Aí o Estado já estava pagando só de juros bancários, meu amigo, quase o que tem no orçamento para investimento. Nós estamos pagando uma fortuna de juros bancários. E agora vai ser efetivado o maior empréstimo da história, que é de 2 bi. 2,6, né? 2,6 bilhões, está bem informado você. Esse empréstimo foi feito, na verdade, pela Isolda, mas o Elmano é que vai capitalizar. Só que esse empréstimo não é para investimento. Então, praticamente para rolagem de dívida. O que sobra para investimento é muito pouco. Ou seja, está pegando quase 3 bi para pagar a conta. A equação, a conta não fecha. Terminou o primeiro ano com um déficit, né, nas contas públicas. Isso é o primeiro ano. E a previsão não é boa. Então, eu estou falando aqui friamente, certo? Gostaria muito, se na pior das hipóteses, eu ia ficar calado. Sabe, se eu não me sentir à vontade para parabenizar um governador porque ele está fazendo a coisa certa... Você não vai criticar por criticar, não, né? E assim, sabe, assim, ó, eu votei favorável a todos os bons projetos para o povo vindo do governador. Aquilo que era bom para o povo, eu votei sim. Sendo oposição, tá lá a minha assinatura. Ou seja, você não faz a oposição do quanto pior ou melhor, não, né? Não faço, muito pelo contrário, né? Problema da segurança pública. O problema da segurança pública, eu me ofereci o ano inteiro para sentar com o governador e trocar sugestões, ideias. Eu dialogo diariamente com policiais. A gente sabe onde está o gargalo, onde estão as maiores dificuldades, querendo realmente propor. Mas o governador não nos recebeu, então a gente não tem como. Aí às vezes as pessoas dizem assim, o que vocês apresentam, tem de sugestão? Eu digo, não. Se o governador do estado não quer sentar com um deputado para conversar, o que eu posso fazer? Deputado, relacionado à segurança pública, nós tivemos 4 anos de Bolsonaro, a gente viu que a segurança também a insegurança era muito grande, e agora ela piorou bastante, né? Tanto que está havendo até fuga nos presídios, é um negócio assustador. E eu queria que você dissesse, apesar das nossas... Eu acho que as nossas leis são muito brandas, mas eu queria sua opinião relacionada à segurança pública. Na sua visão, o que é que poderia ser feito relacionado ao estado do Ceará? Vamos para o nosso estado, vamos para o Brasil. Vamos para o nosso estado. O que é que o senhor acha que poderia ser melhorado relacionado à segurança pública, na sua visão como deputado? Tá. Isso, vamos para o nosso militar, estado, né? Vou começar contando para você rapidinho aqui o PPCL falou no governo de continuidade. Nós estamos no terceiro capítulo de continuidade, certo? Cid, 8 anos, que elegeu Camilo, 8 anos, que elegeu Elmano. Tá? Então, são 3 continuidades. O modelo de segurança pública praticado nesses já quase 10 anos é o mesmo. Polícia Militar, Polícia Militar, Polícia Militar, Polícia Militar, Polícia Militar. O crime organizado começa a dar as caras no Ceará dentro da gestão Cid Gomes. Quando nós alertamos pela primeira vez, o secretário de Segurança à época disse, não tem crime organizado no Ceará. E nós que convivemos nos bastidores da vida policial, já sabendo que o crime organizado está aí. Isso qual ano, Reginaldo? Tu lembra? Como é que é? Qual ano? Não lembro, Pepe. Não lembro. Mas eu acho que ainda na primeira gestão Cid Gomes. Okay. Então, começa a crescer, 2 facções, depois uma terceira facção. O que é que muda nesse momento? Tu tinha o crime assalto a banco, os cangaceiros do sertão, o novo cangaço. É antigo. E aí o que é que você faz? Você vai lá, troca tiro, beleza. Matou ou não, resolve, espanta. Nós estamos vivendo uma nova realidade nacional, mas você me pediu para falar aqui, que se chama crime organizado. Crime organizado. Saiu uma matéria no Estadão, essa semana foi repostada uma parte dela no jornal O Povo, mostrando que uma das grandes lideranças do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, em diálogo com um criminoso aqui no Ceará, fala de apoio a candidaturas políticas, de prefeituras, de vereadores, enfim. Então, isso é o crime organizado. Quando você assiste ali o Tropa de Elite 2, aquilo ali é um retrato, certo? De como o crime foi avançando para chegar no poder público. E aí o que é que acontece? Como é que se combate crime organizado? Se combate com inteligência policial. O que é que a gente faz no Ceará? A gente joga toda a responsabilidade nas costas da Polícia Militar.
está na rua todo dia, trocando tiro, morrendo, matando, enfim. Quando mata é um problema, o policial está sem segurança jurídica. Então, a primeira coisa, temos que investir muito mais na Polícia Civil do que foi investido ao longo desses 10 anos. Primeira coisa, equipar, ter efetivo, modernizar, enfim. Fazer um trabalho integrado com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tem que chamar todas as autoridades competentes para um diálogo. Eu propus isso agora na Assembleia, não aprovaram nem sequer um requerimento desse, que era para dizer para o governador, peça uma força-tarefa. Por quê? Porque só o governador tem essa possibilidade de chamar, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça para a mesa e dizer, precisamos de vocês. Chama aí o Procurador-Geral de Justiça, o Ministério Público, chama para a mesa, precisamos de vocês. Chama o presidente da Assembleia, precisamos de vocês. Para dar condições de que a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, possam, por exemplo, cercar uma comunidade onde sabe que estão cabeças do crime e dizer, meu amigo, só sai daí quando levar todos. E aí você vai poder adentrar em casa, que hoje, sem autorização prévia judicial, nenhum policial consegue fazer. Se fizer, vai preso. E você consegue avançar e mostrar para o crime que você, de fato, tem um trabalho ostensivo contra ele. Da forma que está hoje, eu só lamento, mas nós não temos perspectiva de melhoras. Quando eu discuto esse tema na Assembleia, e eu ouvi isso já várias vezes, aí toda vida tenta nacionalizar a situação. Mas isso é no Brasil todo, mentira. Goiás, agora, janeiro, a capital de Goiás, Goiânia, passou 20 dias sem um homicídio. 20 dias sem um homicídio. E era bastante violento lá, né? Mas o que nós temos lá? Um governador que diz, meu amigo, minha polícia não vai para a rua para morrer. Minha polícia vai para fazer. Esse é o governador Ronaldo Caiado. Teve um período, deputado, que aqui no estado de Ceará, eu acredito que você lembre e saiba disso até mais do que eu acho, assim, na minha visão, né, eu sou leigo no assunto, que na época o governador Camilo Santana, ele usou a instituição do raio para fazer política, porque tinha alguns interiores que ele colocava o raio lá como se fosse uma válvula de escape. É isso aí que você falou, jogava a polícia militar dentro desse círculo da criminalidade, né? Ele fez o projeto, eu não tiro sua razão, não. Ele foi usado? Foi. O projeto é bom? É. Ostensivamente falando, no interior, onde o raio chegou, ele deu resultado. Melhorou, né? Melhorou, claro. Mas, por exemplo, você não pode deixar com menor importância o que o leigo chama de a polícia que não é o raio, né? No interior, por exemplo, para eles o raio não é nem a polícia militar. Se você chegar no interior e perguntar onde é o quartel da polícia, ele não sabe. Onde é o quartel do raio, certo? Eu vivi isso já várias vezes. E você não pode tratar o POG, certo? A força tática, com menor importância, porque o raio, por exemplo, recolhe seu material à meia-noite, 1h da manhã. E quem vai ficar o resto da madrugada, principalmente nos finais de semana, fazendo esse trabalho ostensivo, são as nossas viaturinhas da Força Tática, esse policial que, inclusive, recebe menos, ganha menos, porque o policial do raio é gratificado, mas que tem uma responsabilidade do mesmo tamanho. E o risco é até maior, porque passa a noite toda. Né? Passa a noite toda, amanhece o dia, pega casas de show, né, lotada, tentativas de chacinas que estão acontecendo na madrugada, e eles estão lá. E nessa hora o raio muitas vezes já está recolhido, né? Porque é um trabalho de moto, então você não pode exigir do cara estar dirigindo aí 24 horas, enfim. Então, assim, foi usado politicamente? Foi. Mas é um projeto bom? É. Só que ele sozinho, eu vou repetir de novo, a Polícia Militar sozinha, ela vai, sabe qual é a expressão mais comum hoje de se ouvir de um policial militar no Ceará? Nós estamos enxugando gelo. O cara prende, o judiciário solta. Quando o cara olha, no outro dia está lá o cara de tornozeleira eletrônica. Sabe o que os policiais também relatam? Que dá é dó de você ouvir. Eu levo um preso para a delegacia. O bandido é liberado primeiro do que o policial. O policial fica lá respondendo burocracia. O cara às vezes já está liberado. Existe alguma perspectiva de melhoria? Na sua visão? Eu queria acreditar se o governador estivesse disposto a mudar.
enfrentar. Eu não estou vendo falta diálogo, né? Eu não estou vendo sinais de mudança. Hoje, para você ter uma ideia, os sinais de insatisfação, eles estão começando a surgir, inclusive, no alto escalão da Polícia Militar. Certo? Eu recebo reclamação de oficiais superiores que não estão satisfeitos e que estão preocupados com a forma como tudo está sendo tratado. Certo? Delegados que estão insatisfeitos, que sabem que realmente o que está sendo anunciado aí é muito, muito aquém do que nós precisamos para esse enfrentamento. Você acha que, relacionado agora o setor político, né? A gente tivemos aí o Cabo Sabino, o próprio Noélio, né? Que estava como deputado, agora a gente tem o Capitão Wagner, que ainda é muito forte, e agora a instituição Polícia Militar praticamente hoje está sendo representada por você no meio da política. Você acha que falta mais união da Polícia Militar se unir e trabalhar em volta para eleger mais militares? Foi uma consequência natural. O PP sabe bem o que é a expectativa que o povo gera em torno de um político eleito, né? Ele foi eleito já pela segunda vez, ele sabe que a cobrança que vai para ele, por exemplo, muitas vezes está além das possibilidades dele, e a pessoa acha que ele é vereador, ele vai resolver, quando às vezes é uma coisa que só o prefeito pode resolver. Então o que aconteceu? Aconteceu que o Capitão Wagner chegou como esse foguete, né? Meteoro. E aí, um meteoro. E aí, nos primeiros anos, muitas coisas avançaram. Na tentativa ali do CID de dar uma resposta, algumas coisas avançaram no primeiro momento, e no primeiro ano de gestão do Camilo queria mostrar para a polícia, eu estou com vocês, e deu algumas respostas que foram muito positivas. Depois parou. E aí a cobrança toda recaiu sobre as representações políticas, né? E isso se refletiu agora, por exemplo, no Noélio não conseguiu se eleger deputado federal. O tamanho do efetivo da Polícia Militar, só o efetivo da Polícia Militar é suficiente para eleger um deputado federal sem grande desespero. O Noélio teria sido eleito com 55 mil votos. A polícia tem 22 mil homens na ativa. Quando você bota inativos, você tem em torno de 30 mil. Ou seja, mais o voto da esposa e do filho, enfim, Noélio tinha batido essa eleição. Mas há um desgaste natural, isso é comum, né? Hoje eu já percebo que a tropa entendeu o prejuízo, porque eu fiquei só. E grande, né? Eu fiquei só, né? É muito mais difícil. A minha situação hoje, ela é bem mais complicada. E até para estar fazendo uma oposição num momento como esse, né? Esse alinhamento do PT nacional e estadual, e já querendo botar a mão na Prefeitura de Fortaleza, e ter uma hegemonia de poder, né, que é extremamente perigosa para o nosso estado, e que eu espero que o povo de Fortaleza entenda e não caia numa aventura dessa, que é uma loucura. É verdade. Deputado, e voltando aqui para a economia, quando você falou aí que mais ou menos os números, né, de tamanho da dívida, e o tamanho do rombo, e agora mais esse empréstimo de 2,6 bi, eu confesso que como cearense fiquei preocupado. Você acha que para o cearense ficar preocupado com a situação do nosso estado hoje? Para o cearense estar muito preocupado. Nós estamos tendo um decréscimo no número de voos para o estado de Ceará do ano passado para cá. O turista não está vindo para o estado de Ceará. Nós estamos perdendo hoje para Bahia, para Pernambuco, para Alagoas. Né? Isso é ruim para a economia do estado, um estado que tem no turismo um dos seus maiores potenciais. Aí quando você vê, saiu uma nota do governo alemão dizendo para o povo alemão, se vocês forem para o Brasil, cuidado. Já é um absurdo. Qual é o problema do Brasil? Doença, não sei o que, segurança pública. Principalmente, cuidado se vocês forem para cidades. Aí, a segunda cidade citada, Fortaleza. Certo? Não me lembro agora qual era a primeira. A segunda citada de 6 cidades que o governo alemão cita como cuidado é Fortaleza. Então, imagina isso se espalhando na Europa,
né? E por conta de imagens como daquele cidadão sendo agredido na beira-mar, mesmo a polícia tendo prendido depois, mas o que foi para o mundo foi a imagem dele apanhando e tendo seus pertences roubados, né? As imagens dessas chacinas que pelas redes sociais ganham o país inteiro e se espalham. Tem cearense em todo canto do mundo. É verdade. Né? Tem cearense em todo canto do mundo. O Ceará aí que tem praias e destinos turísticos lindíssimos, e aí de repente pode estar correndo risco aí de sofrer por conta dessa falta de segurança. Rapaz, BPCL, eu tive a oportunidade, pela primeira vez na minha vida, agora nos meus 50 anos de idade, fui com a minha esposa para a Europa. Fiz uma viagem, conheci algumas cidades ali, Paris, etc. Algumas pessoas, amigos, pessoas próximas perguntaram assim, não deu vontade de ficar por lá, não? Porque é mais seguro, porque as coisas funcionam, porque tu anda de metrô, ônibus, trem, e tudo funciona. Chega, cara, incrível, incrível. Você roda para todo canto de metrô e rápido, né? Ali não passa meia hora esperando como um trabalhador fica aqui esperando um ônibus. Mas eu te juro, cara, eu voltei de lá e o meu sentimento era, meu irmão, nós temos muito mais riqueza do que esses caras. Nós temos tudo para isso aqui dar certo. Vai estourar. Cara, tu é louco, cara. Olha, em que lugar do mundo você, além do Nordeste, você consegue ter lazer de praia durante 9 meses do ano, praticamente, cara? Os caras lá não sabem o que é um verão de 2 meses. 75% do ano. Nós temos 9 meses do ano de praia, de vento, agora tem os esportes de vela, o povo tudo vindo para cá, para as nossas praias, não sei o quê, mas infelizmente, cara, cadê o investimento na nossa infraestrutura, cadê a gente avançar na segurança pública para que esse turista chegue aqui, se sinta acolhido, queira voltar com a sua família? Isso gera emprego numa rede complexa que é o turismo, né? Hotelaria, restaurante, transporte, enfim. E nós estamos realmente numa situação, voltando para o cerne da sua pergunta, é preocupante, não estamos bem nas contas, não estamos bem no planejamento. Qual é o plano? O que o governador Elmano já conseguiu identificar? Porque veja o que aconteceu, bem rapidinho aqui, Zema, o governador de Minas Gerais, herdou um governo do PT e pegou um estado pior do que está hoje o Ceará. Endividado, não estava conseguindo pagar a folha de servidores. O que o Zema fez, meu amigo? O que todo dono de casa, né, faria se você ver, pô, meu irmão, eu entrei no vermelho. Então agora eu vou ter que começar a enxugar. Aquela história da minha cervejinha que eu tomava todo final de semana, ia para opa, dá uma cortada aí. A gente uma vez por ano ia fazer uma viagem, não sei o quê. Não, mas agora não está dando, não. O menino está estudando na escola mais cara, pô, reduz aí um pouquinho, puxa para uma escola mais barata. Tu vai enxugando. O Elmano pega um estado com as dificuldades que estava, ao invés de enxugar, ele aumentou o custo da máquina pública, cara. Inchou, para tu ter uma ideia, o que o Elmano conseguiu aumentar da folha de pagamento com essa história dessas criações de secretaria, cargos de terceirizado, é quase o que o Camilo passou 5 anos para aumentar. Em um ano. Uma tacada só. Uma tacada. Pá! Quando tu pega os números, um absurdo. Nem o Camilo conseguiu aumentar tanto o custo da máquina. E ele vai tirar esse dinheiro de onde para pagar essa máquina? Bom, o primeiro caminho que ele optou já é ruim para o cidadão, que foi o aumento do ICMS. A gente votou contra, 2 pontos. Está todo mundo pagando mais caro. O povo não acompanha a política, lamentavelmente, e a gente fica sozinho gritando. Porque nós tínhamos que ter tido a opinião pública, a população, indo para cima de todos os deputados. Peraí, o governador prometeu em campanha que não haveria aumento de imposto. Cara. Isso está gravado. Aí o governador chega no primeiro ano de gestão e ICMS 2%. Aí chegou agora, aumenta combustível. Quando você aumenta combustível, meu irmão, você aumenta o custo de produção. Você não aumenta só a gasolina ou óleo diesel, cara. Você aumenta toda a cadeia de produção. E aí isso vai quebrar lá na ponta, no que chega para tua mesa.
né? E a população, infelizmente, não percebeu. Então, foi a primeira medida que ele fez, foi aumentar o ICMS. Inclusive, só interrompendo, a população não tem muita dimensão, porque acha que 2% é pouco. 2% e tal. Acaba que passa despercebido, mas ele coloca 2% em cima de tudo, né? Praticamente, né? É de tudo, cara. É de tudo. É loucura. Entendeu? Nós tivemos a água. É incrível como a gente precisa chamar a atenção da população para participar das coisas. A água em Fortaleza aumentou 3 vezes, cara. 3 vezes. Ela aumentou 18%. Teve um primeiro aumento, um segundo, um terceiro. Até o final do ano, digo, meu amigo. E as pessoas não acompanham. Então, mas deputado, mas o senhor está lá para isso. Eu estou lá para isso. Mas eu sou um voto. Eu sou um voto. Certo? E o meu voto foi contra. Todos os aumentos de criação de taxa, criamos a taxa da água do São Francisco. Promessa de governo de Lula, de Dilma, de não sei o que, o Bolsonaro entregou, agora... Criaram a taxa. Foi criada a taxa, o governo é humano. Vai ser começado a pagar agora, porque ele começou a precisar da água do São Francisco. Ela só vai ser paga quando usar. Precisar. Eu acho que a maioria dos cearenses nem sabe, nem tem essa informação, nem sabe. Não, eu viajei para o Cariri em dezembro. E eu comentei com a população, ninguém sabia. E não eram pessoas simples, não, pessoas esclarecidas. Como é que é? Criou uma taxa, cara. Vocês vão pagar a taxa. E o que é pior, o povo do Ceará vai pagar uma taxa, cara, com a água que quem usa é a gente. Porque a água vem para a região metropolitana, só que ele está lá na ponta, ele vai pagar. Abastece o Castanhão, que vai abastecer a região metropolitana. E essa conta está sendo dividida com todo o povo do estado de Ceará. Então, é muito ruim o que nós estamos vendo de cenário. Eu, sinceramente, queria ter uma outra impressão. Se melhorar, eu não terei nenhum problema. Como eu disse para você, rapaz, se o governador batesse aí os melhores índices de avanço da segurança pública do Brasil, eu não tenho nenhum problema de tirar o chapéu e dizer parabéns, governador Elmano, conseguiu reverter um quadro terrível. Esse é o caminho, né? Tentar ir trabalhar em cima desses 3 pilares. Deputado, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Mas São Paulo, o antigo governador, ele instalou aquela câmara nos policiais, né? E aí o Tarcísio já chegou dizendo que não vai gastar dinheiro com isso, que a prioridade lá é outra. E aí o governo federal está meio que querendo se meter, querendo colocar isso como uma obrigação para todos os estados. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu gostei muito da entrevista do secretário de Segurança de São Paulo, De Ritter, que é inclusive deputado federal, né? Capitão da polícia. E São Paulo nós tivemos 2 ou 3 assassinatos de policiais bem graves. Esse ano, inclusive, uma mulher, né, executada, né, depois de estar no chão, caiu da moto e etc. O cara voltou e executou. E num desses casos, a operação foi toda filmada, porque o policial estava com a câmera na sua farda. Eles entraram numa incursão dentro de uma favela e estavam procurando já o criminoso e foi surpreendido. O cara saiu e atirou antes do policial conseguir esboçar a reação. E o policial morreu. Então, o Derrite deu uma entrevista e ele disse o que foi que a câmera ajudou. Qual foi a serventia da câmera apenas para filmar a morte do próprio policial. E o Ronaldo Caiado, falando sobre isso na Globo News, disse, olha, não serve para nada. A preocupação de quem são os defensores dessa história é de que isso vai coibir o excesso da força policial, porque a polícia mata muito jovem, como o próprio presidente em discurso de campanha. Estou cansado de ver a polícia prendendo o jovem porque roubou um celular. Como assim, meu irmão? A dona de casa passa o ano todinho para pagar esse bendito celular, cara. Entendeu? Eu não posso minimizar esse tipo de coisa. Então, se a gente não mudar essa cultura, essa visão romântica sobre o crime, eu disse numa outra entrevista, Pepe, e eu vou repetir aqui, eu sou filho de pobre, bicho. Eu sou o 14º filho de uma família de 15. Eita.
de um pai operário e de uma mãe dona de casa. Então era a única fonte de renda, era um salário de um operário. Daí você já vê que era pobreza mesmo. O negócio era escasso, né? Escasso, cara. Morando na periferia. Nasci, cresci e vivo na periferia. Nós não temos nenhum dos 15 irmãos envolvidos com crime. Nenhum. Nós passamos dificuldade de tudo que era jeito e nós não nos envolvemos com crime. Eu vi colegas meus começarem a usar drogas. Eu vi colegas meus começarem a furtar. Eu vi colegas meus descerem presídio. Eu tô aqui. Terminei meus estudos, fiz faculdade, fiz mestrado, entrei para política, enfim. Meus irmãos estão todos trabalhando. Crime é uma escolha. Não é uma fatalidade, não é o destino. Nasceu para ser... Não é uma... Porque é pobre, não tinha outra opção. Não, cara. É uma escolha. Tem gente com um carrinho de geladeira na rua, recolhendo material reciclado todo dia. Todo dia. Mas está vivendo. Mas não opta pelo crime. Não opta pelo crime. Quem é honesto, cara, quem é decente, quem recebe uma boa educação, quem tem uma boa estrutura familiar, jamais vai optar pelo crime. Jamais vai optar pelo crime. Então, essas pessoas têm que ser valorizadas. Essas pessoas que fazem o nosso país rodar, essas pessoas precisam ser empoderadas. A gente deveria estar muito mais preocupada de como a gente vai fazer com que essa nossa sociedade entenda o que você entendeu, Pepe. Eu não posso ficar esperando que o Estado resolva a minha vida. Eu vou correr atrás, meu irmão, vou ganhar meu dinheiro. Verdade. E botou teu negóciozinho lá e onde você chegou. Certo? Pelo teu esforço. Mas quando você fala de educação financeira para a escola pública, o que dizem os deputados do PT? Isso é absurdo. Pobre, educação financeira, sim, cara. Se o cara consegue administrar 10, ele consegue administrar 100, consegue administrar 1000. Mas se ele não consegue administrar nem 10. Então, tem coisas que tá na mentalidade desse povo. Parece que assim, o prazer é vamos deixar o pobre pobre, porque é a minha massa de manobra. E não querer que essa galera se resolva, parar de depender de bolsa e cada qual dizer, meu irmão, eu não quero receber bolsa, eu quero ter meu salário, eu quero conquistar minhas coisas, eu quero comprar minha moto, eu quero comprar meu carro, eu quero viajar para o exterior, enfim, mas com meu esforço, com meu trabalho. Eu não quero receber quentinho, eu quero ter para me comprar, eu quero trabalhar para comprar, né? Tem que ser a mentalidade, tem que ser essa, né? Só para tu ter uma ideia, tem um projeto social da igreja que eu frequento lá na Sapiranga. Aí achei muito, muito linda a ideia do pastor. Lá eles davam a cesta básica. Aí a cesta básica é mais ou menos isso que tu tá dizendo. O cara chega, tu tá na necessidade, o cara diz o que é que tu tem que levar para tua casa. Ele fez um mercantilzinho da comunidade, que ele assiste. Aí ele pegou as cestas que ele recebe de doação e botou as prateleiras e tirou os itens e foi organizando a prateleira. Tem o café, tem o açúcar, tem uma mercearia. Quem participa das atividades da entidade vai ganhando pontos para ir lá e receber, fazer sua feira. Do que você está precisando para casa. Legal. A visão na cabeça da pessoa já dá uma outra dignidade. Cara, eu estou precisando de café, eu não estou precisando de açúcar. Eu estou precisando de café e açúcar, mas eu não estou precisando de sal. Né? E aí você vai, aos poucos, cara, conquistando o mínimo dessa dignidade, o prazer de você poder dizer, bicho, eu sentei aqui, eu ainda me lembro quando eu bebia, né? Graças a Deus não bebo mais. Então, assim, o final do trabalho no bombeiro, ali, o plantão 24 horas sugado, não sei o que, e você sentar e dizer assim, cara, eu vou tomar a minha gelada, é tu que tá pagando. É o prazer que te dá de você estar conquistando isso. Não, eu vou comprar o tênis que o meu filho quer para jogar. Pô, cara, eu nunca consegui ter um tênis, meu pai não tinha dinheiro. Cara, pois filho, tá aqui o tênis que você queria para jogar, tá aqui a tua chuteirazinha e tal. É isso eleva a autoestima da pessoa. E a gente vai continuar nessa história. Tá aí o ministro da Educação, Projeto Pé de Meia.
um dinheiro para fazer uma poupança para o cara ir para aula no ensino médio. Isso é um absurdo. Eu sou professor, mas isso é um absurdo. Nenhum educador, se o governo não fosse do PT, se o Bolsonaro tivesse criado essa ideia, os educadores do Brasil inteiro estavam fazendo uma revolução contra. Porque é absurdo para você manter um aluno na sala de aula, você está pagando. Vou dar uma bolsa para ti. Onde é que vai parar isso, deputado? Porque com tanta bolsa, com tantos, né? A gente quer que o nosso povo prospere, mas trabalhando, né? Trabalhando. Suor do seu rosto, que a Bíblia fala, né? Trabalhando. E quando você fala que, às vezes, dá a impressão que eles querem que o povo fique mais pobre, inclusive foi a declaração do presidente, há alguns meses atrás, não sei se você lembra, né? O presidente dessa declaração, lá no reunião do PT, ele falou que o povo, quando está ganhando mais de 2, 3 salários, ele já não vota mais na gente. A gente tem que ver o que está acontecendo para esse povo não crescer, porque senão ele não vota na gente. Então... Criou independência, o cara já... não preciso mais do PT, não. Vou votar em outra proposta. Sabe? É libertar dessa miséria. Onde é que vai parar? Eu não sei onde vai parar. Depois dessa história do projeto Pé de Meia, eu de fato vou me preocupar. Mais uma bolsa, mais uma esmola. É uma esmola pública. De certa forma. E dada com o dinheiro de todos nós. Né? Então é assim, quando você diz onde é que vai parar, e é importante que a gente se preocupe com isso, porque não cai dinheiro do céu, não nasce no quintal. Né? Você conhece bem isso, porque você é um empreendedor. Então assim, meu irmão, aquela história de não tem almoço grátis, não tem. Então se eu tô dando almoço grátis aqui, de algum canto sai. Tá saindo de algum canto. Vai fazer falta no outro lugar. Na sua opinião, deputado, esses programas, essas bolsas, é uma forma de manter ali o povo, digamos que a palavra que o povo do interior usa muito, mas eu vou colocar aqui umas aspas, no cabresto, aquela velha política de cabresto, aquele voto de cabresto? Eu não tenho nenhuma dúvida. E aí eu não vou falar só do que está sendo feito agora. Isso é histórico no Brasil. Isso é um problema cultural antigo na política. Daí hoje, né? Tá aí quantas, não vou falar nem década, né? Mais de século. O povo do Nordeste. Eu era criança, Pepe, quando eu ouvi pela primeira vez o termo indústria da seca. Indústria da seca. Indústria da seca. Por quê? Porque é melhor continuar fazendo o esquema do velho carro-pipa. Cheio de falcatrua, cheio de desvio de recurso, do que você investir num projeto como o São Francisco, concluí-lo de verdade, que ainda não está concluído, e deixar que, através da água, a gente consiga ter uma outra realidade com o homem do campo. Meu amigo, como é que se faz produção agrícola em Israel, em terras muito mais áridas do que a gente, sem água, com bem menos água, os caras conseguem ter produção agrícola aqui. O problema é a água, o problema não é a água, o problema sempre foi vontade política, nunca foi água. O problema é vontade política. Tem no Texas, tem experiências nas áreas mais secas dos Estados Unidos de agricultura, como lá em Israel. Mas aqui a coisa não anda. Por quê? Porque precisa de iniciativa, precisa de vontade, precisa de parar de querer governar, por exemplo, pensando na próxima eleição. Que é o que acontece aqui. O cara ganha uma eleição e ele trabalha pensando na sua reeleição. E não pensando, de fato, no que ele pode fazer para o Estado crescer, avançar. Talvez até esse é um dos motivos que a gente deveria repensar o processo da história da reeleição do Executivo. Pronto, inclusive é uma das perguntas que eu queria te fazer, porque eu vi que lá no Senado está sendo discutido, está sendo meio que debatido, estão querendo voltar o mandato do Executivo para 5 anos e tirar a reeleição. Assim, tu acha que que funcionaria? Olha, eu acho que pode ser. Eu não vou mentir para você, não tenho opinião formada. Eu vejo alguns problemas no processo de reeleição. Um deles, você está competindo com alguém que está com a máquina pública na mão. Já é uma competição desleal. Certo? Você está competindo com um cara que, por exemplo, tem um exército na mão dele, que são os cargos comissionados, terceirizados. Porque toda eleição se cria uma narrativa de que o concorrente vai demitir todo mundo. Aí hoje, meu amigo, a folha de pagamento com terceirizados na prefeitura, no governo do estado, ela é muito grande. Então, para quem vai competir com quem está no poder,
é bem complexo. Esse já seria um ponto para se pensar numa disputa mais igual, né? Você sabe que a justiça eleitoral, inclusive, até o que você consegue gastar numa campanha, se você esbanjar demais, eles chamam de abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico, porque de repente você ganhou uma fortuna, eu quero ser senador. Aí desde agora tu começa a esbanjar disso. Se a justiça eleitoral perceber, ela vai dizer, não, peraí, ele abusou do poder econômico e você vai ser eliminado do jogo, né? E também você sabe que você não pode abusar do poder político, mas é difícil. O ex-prefeito Roberto Cláudio fez uma denúncia ao Ministério Público e eu me tornei deputado e percebi a gravidade disso ainda maior, porque o ex-prefeito Roberto Cláudio acusou o ex-governador Camilo de abuso do poder político. Elmano foi eleito no primeiro turno. Esmagadora maioria de votos. Qual era a denúncia do ex-prefeito Roberto Cláudio? O governador, no exercício do cargo, pegou as prefeituras e comprou as prefeituras. Comprou como? Comprou com verba pública. Ei, prefeito, sabe aquela tua obra que está parada? Vou te dar tantos milhões. Ei, prefeito, vou te dar tantos milhões. A denúncia foi para o Ministério Público. Um promotor do Ministério Público disse: a denúncia tem procedimento, a denúncia tem procedência, a documentação é vasta e eu estou sugerindo à Justiça Eleitoral que casse o mandato do governador, da vice-governadora, do senador e dos seus suplentes. Essa foi a decisão do procurador da Justiça Eleitoral, do promotor da Justiça Eleitoral. Foi para o plenário. E, infelizmente, os juízes do TRE votaram contra em unanimidade. Tá? Então, aí eu disse, por que eu descobri que isso realmente era muito grave quando eu cheguei na Assembleia? Porque eu vi o orçamento do último ano do governo Camilo. O governo Camilo aumentou em mais... Em relação aos primeiros, né? Aumentou o recurso para as prefeituras em mais de 60 milhões. Caramba. Em mais de 60 milhões, o recurso das prefeituras. Então, quando você via a denúncia do Roberto Cláudio, via o parecer do procurador e via as contas que foram mandadas pelo Tribunal de Contas para a Assembleia, caramba, realmente algo muito grave aconteceu aqui. Mas, infelizmente, né, aí vem a história da reeleição, como é complicado. Né? Porque não é nem que você tenha desviado recurso, é você usar do recurso público para um fim eleitoreiro. Né? Usar para um fim eleitoreiro. Vou pegar aqui tua cidade, pegar Calcaia. Quanto se prometeu para o prefeito Vitor Valim de obras do Cumbuco, do alargamento do Cumbuco, da construção dos quebra-mar, né, dos paredões do Icaraí, para resolver o problema do Icaraí. Isso tudo foi promessa desse processo eleitoral. Vitor Valim, que era aliado do capitão Wagner, que era oposição ao PT, de repente está no palanque com Camilo, fazendo, né, campanha para o presidente da República. Então vejam como é complexo isso, é bem delicado. Né? Ô, deputado, quando você fala em aliado aí, eu lembrei do Girão, né, que é senador hoje, faz uma política bem conservadora, de direita, e sempre foi aliado do capitão Wagner. Há rumores que ele vai ser candidato a prefeito contra o capitão Wagner. Como é que está essa relação aí de aliados ainda, ex-aliados? Teve algum desentendimento? Como é que está isso daí? Até esse momento, o senador se autodeclara pré-candidato à prefeitura de Fortaleza. Não teve um diálogo com o capitão? Não, teve. Ele tem... Eu mesmo tive, né? O senador Eduardo Girão é meu amigo de quase 20 anos. E ele afirma que ele tem realmente isso como algo, como uma missão. Ele quer colocar o nome dele à disposição do povo de Fortaleza. Ele acha que o momento é esse. Isso não foi feito de uma forma harmônica. O capitão esteve em Brasília semana passada, esteve com ele, conversou com ele, né? Apesar da gente entender que isso não é a melhor alternativa, né? Que isso vai atrapalhar, que isso
tira voto do capitão, claro que tira. Ainda temos a candidatura do deputado André, que também é desse espectro de centro-direita, né? 3 candidatos que estão aí entre o centro e a direita, né? O André nessa direita mais à direita, vamos dizer assim, mais bolsonarista, com esse emblema do bolsonarismo, né? Que ele mesmo gosta de dizer. É o candidato do Bolsonaro, o capitão Wagner, como esse candidato que tem pautas da direita, mas que consegue dialogar, né, com o centro e até com o centro-esquerda. Sempre foi um político de bastante diálogo. E o Eduardo Girão, que é essa nova face da política, né, do novo, do Partido Novo, que quer uma política com o mínimo do poder público interferindo na vida das pessoas, né, a máquina o máximo mais enxuta, o fim de tudo que é de regalia e etc. Então é uma outra forma de visão política que também se alia com o pensamento da direita, né, com uma parte da direita, e isso vai gerar uma divisão de votos, né, mas ela está sendo feita... Eu conversei com o André essa semana, a gente tem tentado manter o máximo de relação de respeito, né, para que isso não atrapalhe ainda mais. Sabe? Querem competir, eu acho legítimo, eu acho que o deputado André tem todo o direito de tentar. Acho que o público bolsonarista não aceitaria ele não querer. Então ele está no direito dele e ele tem que tentar. O senador Eduardo Girão, eu vejo ainda menos essa coisa dessa... Não, se fosse para depender da minha opinião, ele não iria agora e ele tentaria o governo em 2026. Se fosse para depender da minha opinião, ele não seria candidato a prefeito, ele seria candidato ao governo em 2026, já que ele não concorda com reeleição, então ele não vai ser candidato ao Senado. Então, para mim, ele deveria se guardar para essa eleição de 2026. Tá, só... Quanto tempo? Passou de 1 hora, passou de jeito. Vai ter muita pergunta aqui que eu nem fiz. Passou de 1 hora. Mas a gente vai já finalizar. Já falando do início, tanto de coisa que a gente ia falar, eu digo, mas não tem problema não. Deixa aí a sobrinha para outra vez. Deixa a gordura que vai faltar a oportunidade de você vir aqui conversar com a gente. Mas eu queria falar de um assunto de forma rápida que não pode deixar de ser falado, né? Dessa figura tão amada por uns e odiada por outros, né? E essa figura hoje que tem ganho um destaque tão grande na política do nosso país, que talvez não era para ter esse destaque na política, mas hoje ele tem ganho. E hoje, salvo engano, eu vi aqui, não sei se foi no Diário, foi no Povo, a gente viu, o Alexandre de Moraes ganhou o título de cidadão, vai ser homenageado pela Assembleia. Foi votado hoje. Foi votado, a votação foi nominal. Você votou, não votou? Como é que está essa situação? Declarei publicamente meu voto contra. Esse ano a Assembleia já decidiu dar título de cidadão para Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e eu acho que o Barroso, o ministro Barroso. Teve outro também. E o Zanini hoje. O Zanini hoje. O Zanini eu ainda dei um desconto. Acho que não deu tempo. E o Zanini votou contra hoje a legalização da maconha. Pois é, inclusive o Zanini vem fazendo um trabalho bem diferente do que era esperado dele. Eu não tinha nem visto o voto dele e, graças a Deus, ele honrou o meu voto, porque ele votou contra a legalização da maconha. Mas o ministro Alexandre de Moraes, a gente falou aqui da ditadura da toga, né, no início. Eu não tenho, Pepe, como colocar minha assinatura para o povo do estado de Ceará aceitar como um cearense. Primeiro que não tem nenhuma história de contribuição. Normalmente você dá título, né? Você dá um título de Fortaleza. De repente, por exemplo, vamos supor, Braulio Bessa vai ganhar o título de Fortaleza, porque é um cara que trouxe essa coisa da poesia dele para cá e não sei o quê. Beleza, o cara é lá do Cariri, eu acho, não me lembro agora qual é a cidade dele. Beleza. Não, um técnico de futebol... Alto Santos, né? Alto Santos. Vamos dizer que um torcedor do Fortaleza, deputado, queira dar o título de cidadão cearense pro Vojvoda, né? Vamos dizer, o cara veio pro Ceará, o cara não quer mais ir embora daqui. O cara dá entrevista dizendo que não tem motivo a receber proposta de não sei quantos clubes. O cara tem uma história aqui. Legítimo, né? Hoje tá legítimo. O torcedor do Ceará vai ficar com raiva, mas é legítimo.
certo? Agora, o que Alexandre de Moraes fez pelo povo do estado do Ceará? Né? Qual é a história desse cara com o nosso povo? Tem uma história recente com o nosso povo. Cearenses foram presos na manifestação no dia 8 de janeiro. Quero deixar bem claro que eu não sou a favor da manifestação. Acho que quem quebrou tem que ser punido. Agora, o que foi feito com esse pessoal é absurdo. É absurdo. Teve pessoas que pegaram 18 anos de prisão, mais do que se confere a um homicida hoje no Brasil. Tá? E por quê? Porque quebrou, não, tentativa de golpe, sem exército, sem arma, sem nada. Pune da forma correta. Existe uma coisa no direito brasileiro que fala da individualização das penas. Então pegou um monte de gente, colocou todo mundo como criminoso, sem o devido processo legal, e o Alexandre de Moraes é um dos principais responsáveis por esse tipo de coisa. Então eu não tenho como senhoras de mais de 70 anos, com tornozeleira eletrônica, uma mulher com a Bíblia na mão. Ah, mas estavam quebrando. Olha quem quebrou. Tem imagens, né? O Flávio Dino escondeu as imagens. Olha quem quebrou. E pune quem quebrou, meu irmão. Entendeu? Porque e se manifestar na porta do Congresso, quantas vezes a esquerda foi lá para o Congresso e quebra tudo, meu, e faz uma loucura. O MST nunca foi taxado de terrorista. Agora, esse povo foi taxado de terrorista, muito graças à forma como Alexandre de Moraes conduziu. Então, votei contra, com a minha consciência tranquila, graças a Deus não devo nada à justiça. Se um dia me calarem, encontrarem uma forma de me calar, vai ser mais um abuso, e eu não só devo satisfação ao meu eleitorado. Eu falei hoje na tribuna, eu não represento um CPF, nem você, certo? Eu não represento um CPF, eu represento 41.635 títulos de eleitores. Hoje eu acho que eu represento mais do que isso, porque eu não represento só o meu eleitor, eu sou deputado do estado do Ceará, então eu represento o povo cearense. E tem muita gente que não votou em mim hoje, que me acompanha e que me incentiva e que quer que eu continue fazendo esse trabalho. Então eu não estou preocupado com o que o judiciário vai dizer, uma vota contra um título. Votei contra, não vejo sentido nele e votarei quantas vezes tentar. Rapaz, é tanto assunto, tem tanta coisa para falar aqui. E nem do ator nós não falamos. Vamos deixar esse outro capítulo. Vamos deixar. Eu vou fazer a pergunta que eu não posso deixar de fazer, e aí, Martins, qualquer coisa, tu faz aí tuas observações finais. Vai te finalizar, porque senão nós passamos a noite aqui. E fora que eles olham para nós com a cara feia do nada, né? Rapaz, eu fui para um na Calcaia, que a negada é sem limite. Aí o cara disse assim, bicho, o cara que passou mais tempo aqui passou 2 horas e não sei quanto. Cara, nós passamos mais 3 horas no podcast aqui. E eu não me percebi. Quando eu fui olhar, bicho, era 11 da noite. Eu digo, meu irmão, vai acabar esse negócio. Já tá com 1h30 e tem muita coisa pra ser mais. Não é pra falar mesmo que estica o negócio e eles impelem e estão gostando de nós. Eles ficam se cutucando. Eles já mudaram aqui a televisão 10 vezes pra finalizar o programa. Regina, lá dos CACs, né? Regina, rapaz. Dos CACs, né? Regina, abraço pra você. Um abraço, Regina. Tamo junto. Eu vou fazer a pergunta pra gente finalizar aqui. Qual foi o maior erro do Bolsonaro e o maior acerto do Bolsonaro? Na sua visão, assim, de deputado e hoje um cara conservador que você é, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, votou no Bolsonaro, que não podia ser diferente. Qual é o maior erro, o maior acerto dele? O maior erro do Bolsonaro foi achar que na posição de presidente da República ele poderia dizer tudo o que ele pensa. O povo brasileiro não está preparado para isso. E aí se criou toda uma narrativa em cima do Bolsonaro por coisas que ele disse, da forma dele de falar, e que inclusive não se concretizam na prática. Vou pegar um ponto. Bolsonaro é ditador. Olha agora, quem fala mal do presidente da República, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse, olha, vai ser punido. Bolsonaro foi esculhambado por gente até da imprensa. Nunca tentou silenciar ninguém. Né? O que aconteceram nos últimos tempos? Nós estamos tendo calado aí, até as redes sociais foram punidas, né, pelo que está. Então, quem é de fato o ditador? Esse é um ponto. Na pandemia,
o anti-vacina, o contra-vacina. Como é que o cara comprou todas as vacinas, entregou todas as vacinas e ainda é taxado de anti-vacina? Então, assim, se ele não tivesse falado tanto, ele teria saído da pandemia reeleito. Mas, lamentavelmente, olha que a primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro e o Brasil aplicou em janeiro. Ainda assim, a narrativa da esquerda emplacou que não sei quantas mil pessoas morreram porque a vacina atrasou. E olha o que nós estamos vivendo agora. Atrasou, vírgula. A primeira que foi oferecida não queria assinar termo de compromisso dizendo, se acontecer alguma coisa de errado, as vacinas estão em fase de teste. A responsabilidade é nossa. E o presidente disse, opa, peraí. Aí agora, o que está acontecendo no Brasil, no governo Lula? A vacina da dengue atrasou, por quê? Porque não era segura que estava sendo oferecida. A ministra da Saúde falou isso. Cadê a narrativa da esquerda, do anti-vacina? Entendeu? Então, eu acho que foi muito mais pelo que se disse do que pelo que se fez. Eu não tenho nenhuma idolatria com o Bolsonaro. Eu acho que ele foi um grande presidente. Mas, na posição dele, eu teria tido muito mais cuidado com a forma de me comunicar, né, do que ele mandar um jornalista calar a boca. Cala a boca aí e tal. Né? Aconteceu. Mas ele, enquanto presidente, nunca tentou calar de fato a imprensa brasileira como está acontecendo agora. Jovem Pan foi ameaçada, tem jornalista que está exilado nos Estados Unidos, cara, que não pode voltar para o Brasil. Entendeu? Então, assim, cadê a liberdade de imprensa? Será que nós temos hoje a liberdade de imprensa? Um jornalista de Portugal chegou para cobrir aquele evento e foi barrado pela Polícia Federal no aeroporto. E isso empresários virou... têm suas redes sociais caçadas. Enfim. Então, o grande erro para mim foi o excesso de sinceridade. Né? Ele cometeu um sincericídio. Né? Porque não dá. Não foi um genocídio, não. Foi um sincericídio. Foi um sincericídio, sabe? O Bolsonaro, essa coisa de dizer o que pensa na política, a gente vai precisar caminhar muito ainda para uma maturidade de você não ser... Parece que a população se sente melhor com aquele político que bate nas tuas costas, dá tapinha nas tuas costas com um sorriso falso, te apunhala quando tu dá as costas, do que aquele cara que te olha com a cara feia, mas vai te atender naquilo que tu precisa. Então a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer nesse sentido. Eu me lembro que em 2016, sei que deve estar estourado, né? Negado, pode arrochar aí. Eu me lembro que em 2016 eu fui acusado, PPCL, de que eu era muito fechadão. Duro, seco. Assim... A galera no meu meio, a minha base de eleitorado, né, que eram os militares, dizia assim, o cara chegou aqui e não deu um sorriso. Olha como eu fui avaliado politicamente. O cara chegou aqui e não deu um sorriso. Toda a minha luta na defesa dos direitos da categoria perderam a importância porque eu não dei um sorriso. Mas de repente eu entrei num dia que eu não estava com motivo para sorrir, sei lá, estava com problema, estava não sei o quê. Eu vou avaliar um político porque ele não sorriu para mim. Eu tenho que avaliar um político pelo que ele está fazendo por mim. Né? Então, veja como a gente ainda tem muito que caminhar para escolher melhor, né, os nossos representantes. Cara. A população precisa parar de brincar com o voto. O voto custa muito caro para a população. Essa história de vender, essa história de vou fazer voto de protesto. Isso, quem vai pagar o preço depois é você. É você, nós todos. Nós todos vamos pagar o preço por aquele representante mal escolhido que está hoje na vida pública porque você, infelizmente, deixou de procurar saber em quem era a melhor pessoa para você votar. Deputado, deixa uma mensagem para o povo cearense, para os seus eleitores, para a gente... Primeiro que aproveitar aí o gancho do PPCL e dizer, rapaz, o PPCL começou aí, né, dizendo, gente, siga todas as minhas redes sociais, e eu sigo, viu? Então, gente, aproveita aí e dá uma moralzinha para nós lá, Sargento Reginaldo, não é Reginaldo, é Reginaldo, outra vez a gente conta essa história, mas Sargento Reginaldo, porque Reginaldo, vai lá, acompanha, manda tua sugestão, tua crítica, a gente está à disposição para trocar uma ideia também lá na nossa rede social. Fechou. Valeu, Pepe. Foi muito bom o bate-papo aqui, muito enriquecedor. Parabéns pela tua história. Deus abençoe. Obrigado, saiu aí de
uma enfermidade, né? E está aí lutando pela melhoria das pessoas. É obra de Deus, né? De Deus. É obra de Deus. Parabéns. Completa convicção. E era um assunto que eu ia falar muito mais também, sobre essa luta dele, que eu imagino que foi a maior luta da vida dele. Mas em outra oportunidade nós vamos falar disso também. Bora! O cara, às vezes, que está na política, no meio do povo, já é difícil conseguir, né? Ainda mais o cara está no hospital. Né? É uma coisa de Deus, né? Parabéns, loucura. Deputado, que é um brindezinho do programa. Eita, coisa boa. Queria dizer que foi uma honra ter você aqui. Sou um grande admirador do seu trabalho. Você é um dos grandes políticos do nosso estado. Você é um dos grandes oradores aí da política cearense. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero mostrar pra galera. Olha aí, meu. O cara ainda mandou personalizado a lembrancinha. Original. É raro aí porque botaram muito pequenininho não, mas vai dar certo. Importante é a intenção. Obrigado, cara. É isso, galera. Agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês que nos acompanha toda segunda e quarta. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor para vocês. E aí, Mardoni, estamos juntos, mais um programa. Terceiro. É isso, galera. Segue nossas redes sociais. Um abraço para os nossos parceiros que já passou aqui um monte de vezes com o Rafael. O Rafael, quando dá uma hora em ponto, ele já começa a passar a galera. É o sinal. Tá dormindo em pé. Na hora que começa a mudar aqui, eu já sei. Rapaz, deu uma hora de programa já. É isso. Vamos pra cima. Valeu, galera. Tamo junto. Deus abençoe. Obrigado, Reginaldo. Quanta honra ter você aqui, meu irmão. Tamo junto. Pra cima. Valeu.